Olá! Hoje a gente mergulha em Gênesis capítulo 40. Uma história que acontece, assim, num lugar inesperado, a prisão no Egito. E lá vamos encontrar José, junto com duas figuras importantes que caíram em desgraça, né? O copeiro-mor e o padeiro-mor do faraó. Exatamente. Eles ofendem o rei e acabam presos. E não eram funcionários comuns. Tinham acesso direto ao faraó, posições de muita confiança. O que torna a queda deles ainda mais ahn, significativa, certo? Com certeza. E a tensão aumenta porque, numa mesma noite, os dois têm sonhos. Sonhos bem estranhos que deixam eles super perturbados na manhã seguinte. E no Egito antigo, sonhos eram coisa séria, né? Mensagens e tal. Muito sério. Só que ali na prisão não tinha ninguém para interpretar. Faltava o especialista, digamos assim. Aí entra José. Ele percebe que os dois estão para baixo, tristes mesmo, e pergunta o motivo. Uhum. Quando ele fica sabendo dos sonhos e dessa falta de intérprete, ele se oferece. Mas de um jeito interessante, né? É verdade. Ele diz algo como: as interpretações não são de Deus. Me contem aí. Ele não toma o crédito para si. O que isso revela sobre o José naquele momento, hein? Já mais maduro, talvez? Olha, acho que mostra confiança na habilidade que ele sabia que vinha de Deus, né? E talvez uma certa sabedoria de como abordar a situação ali. Ele se coloca como um instrumento. Faz sentido. Bom, o copeiro vai primeiro, ele descreve o sonho, uma videira, três ramos que, tipo, brotam muito rápido, florescem e dão uvas maduras. Uma imagem bem ligada à função dele, né? Sim, e ele conta que espremia as uvas na taça do faraó e entregava para ele. E a interpretação de José é bem direta e otimista. Os 3 ramos, 3 dias. Em 3 dias, o faraó ia levantar a cabeça do copeiro. Que nesse caso significava algo bom, né? Restituição. Exato, honra, voltar para o cargo, a videira ali como um símbolo de vida, de restauração, um final feliz para ele. E nesse momento de alívio para o copeiro, José aproveita, deixa, né? E faz um pedido muito pessoal. Uhum. Ele diz: olha, quando tudo der certo para você, por favor, lembra de mim. Fala de mim para o faraó para me tirar daqui. Ele até reforça que foi trazido à força para lá, que não fez nada para estar naquela prisão. É um momento de vulnerabilidade dele ali, né? Totalmente. Mostra a situação dele, né? Ele interpreta o destino dos outros, mas o dele ainda está na mão de um favor da memória de alguém. Complicado. Vendo que a interpretação para o copeiro foi boa, o padeiro se anima, né? Talvez esperando algo parecido. Pois é. Aí ele conta o sonho dele: 3 cestos de pão branco na cabeça. No cesto de cima tinha vários pães finos para o faraó. Só que tinha um detalhe: As aves. as aves vinham e comiam o pão do cesto que estava na cabeça dele. E aí a interpretação já não é nada animadora, né? Não mesmo. Um contraste brutal. José diz: os 3 cestos também são 3 dias. Só que levantar a cabeça para o padeiro significava outra coisa. Outra coisa bem sinistra. Exatamente. Significava que o faraó ia mandar executá-lo e enforcá-lo. E as aves comeriam a carne dele. Nossa, simbolismo é pesado. O pão sendo profanado, uma morte exposta, Que direto. José não aliviou em nada. Não. E o impressionante é que acontece exatamente como ele falou. 3 dias depois, era o aniversário do faraó, ele dá um banquete e nesse dia ele resolve a situação dos dois oficiais. Isso, ele levanta a cabeça dos dois, o copeiro é perdoado, volta para o seu posto a servir o faraó. Mas o padeiro? O padeiro tem o destino que José previu, é executado. A precisão da interpretação de José é confirmada ali, de forma dramática. Mas a história não acaba bem para todo mundo, né? Especialmente para o nosso intérprete. Pois é, aí vem o ponto final do capítulo, que é quase um balde de água fria para José. Exatamente, o texto diz: o copeiro-mor, porém, não se lembrou de José, esqueceu-se dele. Simplesmente assim, depois de ter a vida e a carreira salvas pela interpretação, o copeiro esquece. Pois. Isso deixa a gente pensando muito sobre gratidão, memória, né? Ou a falta delas. Com certeza. Mesmo com uma prova tão clara da ajuda divina através de José, que o beneficiou diretamente, o esquecimento. Será que foi só esquecimento mesmo? Ou conveniência? Fica essa pergunta, né? É uma reflexão forte para a gente levar. A fragilidade da memória humana e talvez da gratidão, mesmo diante do extraordinário.